Um rito próprio do Evangelho denomina-se secreta. Existem outras orações secretas usadas na liturgia eucarística. No rito da proclamação do Evangelho, nós contemplamos duas orações secretas. A primeira, que é antes da proclamação do Evangelho, que é um rito purificador, e a segunda secreta, que é depois do Evangelho, que é um rito de absolvição dos pecados pelo acolhimento do Evangelho. Nesta lexio litúrgica, nós vamos considerar a oração secreta do Evangelho. O termo secreto é uma palavra latina para indicar que a oração seja dita pelo presidente da celebração e rezada silenciosamente, in secreta, no segredo do coração. Inspira-se no ensinamento de Jesus de entrar no quarto, entrar no coração, para rezar silenciosamente ao Pai. Do ponto de vista comunicativo e psicológico, tem também a finalidade de silenciar a assembleia, silenciar os celebrantes antes de ouvir a proclamação do Evangelho, e silenciar também depois que se ouviu a proclamação do Evangelho. E psicologicamente falando, tem a finalidade de silenciar o padre e o diácono diante da grande responsabilidade de proclamar o Evangelho na Assembleia Litúrgica. Trata-se de uma oração silenciosa que é feita pelo padre, inclinando-se diante do altar, antes de tomar o evangeliário para a procissão do altar até o ambão. Depois da proclamação do evangelho, o padre ou o diácono beija o livro, rezando em silêncio a segunda secreta. Quando o diácono proclama o evangelho, a secreta, ela assume um rito de bênção, que invoca de Deus e também na pessoa do presidente, do padre e do bispo, que abençoa o diácono com uma bênção de purificação do coração e dos lábios, para que ele possa proclamar dignamente o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A fórmula da secreta antes do Evangelho diz: Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo Evangelho. Facilmente se compreende que se trata de um rito pessoal para que o proclamador possa se preparar individualmente, in secreta, antes de realizar o rito da proclamação. Na conclusão do Evangelho, a oração diz: pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. É um rito de absolvição que está amparado na passagem dos Atos dos Apóstolos, quando se lê: Jesus nos mandou anunciar o Evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. O Evangelho, ouvido e acolhido, perdoa os pecados. Nas missas presididas pelo bispo, no final da proclamação do Evangelho, o diácono vai conduzir o evangeliário até o bispo beija o evangeliário e abençoa a assembleia com o livro sagrado. Trata-se de um rito que é reservado às missas presididas pelo bispo. Eu volto a repetir para reforçar. A oração secreta tem uma função psicológica e também espiritual. Do ponto de vista psicológico, favorece o silêncio interior como necessidade de uma preparação profunda para o ato que irá acontecer, que é proclamar com dignidade o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto de vista espiritual, a secreta é uma atitude orante, que mantém o padre em oração exterior, inclinando-se diante do altar, mas também oração interior, rezando no seu pensamento pela oração mental. Isto faz compreender que a comunicação litúrgica não é feita de falação, explicando tudo ou rezando todas as fórmulas em voz alta.
A secreta silencia o padre, silencia também a assembleia para rezar em silêncio e para silenciosamente se preparar para ouvir o que Jesus Cristo irá falar no seu Evangelho. Por isso, é ruído comunicativo o padre que recita em voz alta e com toda a assembleia esta, como também as demais secretas da missa. A missa não pode ser transformada em recitações de fórmulas. Os momentos de oração silenciosa, como propostos pelas secretas, mas não só, eles precisam ser valorizados no processo comunicativo da liturgia eucarística. O modo da Assembleia participar da secreta é pela assinalação antes do Evangelho. E faz-se isso fazendo 3 vezes o sinal da cruz, na fronte, nos lábios e no peito. O significado é muito simples e bonito. O Evangelho deve ser compreendido com a mente, é quando nós assinalamos a fonte. Deve ser anunciado pelas nossas palavras, nós assinalamos com a cruz os nossos lábios, e deve ser vivido com toda a força do coração, nós assinalamos o nosso peito. Tudo feito em silêncio, preparatório para acolher o anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.